Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos do Candomblé Total, aqui na Sensorial FM, mais uma quarta-feira com vocês, Gislaine Vicente. Desde já agradeço a participação, a amizade de vocês e principalmente o ouvido de vocês que tem nos acompanhado bastante tempo já. Nós estamos aqui desde o final de 2018, desde novembro de 2018, e já vamos aí para 2 anos, praticamente com muitos assuntos interessantes, com discussões interessantes, pertinentes à cultura, não só do candomblé, mas de matrizes africanas, de todas as religiões, mas o candomblé é total, na verdade, mas o programa não fala só de candomblé. É evidente que a nossa guia, a nossa matriz mãe, o candomblé, até porque nós viemos substituir o babá Kleber de Xangô, de Guarulhos, do Jardim Maria Dirce, a quem eu agradeço muito a amizade, já de mais de 10 anos. E em função de outros compromissos e assuntos particulares, ele se ausentou desse programa e me convidou, ao que eu aceitei prontamente. E além disso me apresentou uma pessoa maravilhosa, que é o babá Ronald Ed, comandante aqui da rádio. E essa liberdade que eu tenho de trazer alguns assuntos para vocês me deixa muito à vontade, não só pela minha condição de jornalista profissional, formada nessa área, mas também de pesquisadora, de candomblessista e de uma pessoa que já passou por muita coisa e que ainda hoje passa, como todos aqueles que se encontram, entre aspas, as minorias. Hoje eu queria prestar uma homenagem, que é muito salutar e muito pertinente, aos pesquisadores, aos escritores que fundamentaram ou colocaram no papel tudo que se faz dentro, principalmente do candomblé. Porque antes disso, nós tínhamos apenas a tradição oral. E conforme se diz na África, é um ditado até bastante antigo, de bastante conhecimento dos brasileiros também, quando morre um ancião, quando morre uma pessoa idosa, vai-se embora metade da história. Na África, assim como no Japão, como na China, de certo modo, as pessoas idosas são tratadas com muito respeito. E as pessoas que têm muita cultura são tratadas com muito respeito. Então, quando elas se vão, quando elas adoecem ou morrem, enfim, quando morrem, elas são reverenciadas. Os ancestrais para essas culturas, a chinesa, a japonesa e a africana, são muito importantes. Provavelmente há outras culturas que reverenciam seus ancestrais. Os índios também são assim. Os brasileiros, até porque a nação brasileira é uma nação jovem, se formos comparar com a África, o continente, ou com a Europa, chamada de Velho Mundo.
de velho mundo, né? A Europa, um continente. E o Brasil tem aí 520 anos, né? Contando a partir de 1500. E a gente tem essa peculiaridade de país jovem. Os ancestrais se encontram ou com os índios, ou com os africanos, ou com alguma outra cultura, porque aqui nós temos um povo muito miscigenado. Então nós temos asiáticos, europeus, latinos de toda sorte. Então, a gente tem São Paulo, principalmente, uma cidade cosmopolita. Tem gente de praticamente o mundo inteiro aqui. Então nós temos essa peculiaridade. E o que foi feito de 1930 para cá? Foi sistematizado todo o conhecimento do negro e principalmente do candomblé em livros. As matrizes africanas de modo geral, mas eu digo especialmente em relação ao candomblé porque é o que nós tratamos aqui no programa principalmente. Mas, grosso modo, a gente não trata só de candomblé. Muitas vezes eu falo de Umbanda, mas não falo só da Umbanda. Falo do candomblé de Angola, falo do candomblé de Caboclo. Então, de tudo a gente toca um pouco, porque, como eu já disse, o país é miscigenado. E muita gente que é católica vai e frequenta os centros, os terreiros. Então, às vezes, agora, eu acho que talvez dos anos 90 para cá, a gente tenha visto isso de maneira mais sistemática, ou do início dos anos 2000, ou final dos anos 90 para cá, a gente tem visto isso de uma maneira mais peculiar. Porque pelos anos 70, anos 80, muita gente era assim, inclusive artistas. Eu sou católico, mas eu vou também no terreiro, vou também na casa kardecista tal. Porque ainda há muito preconceito. Preconceito é uma coisa, racismo também nós temos muito, são coisas presentes no dia a dia dos candomblecistas, das pessoas negras ou pretas, como queira. Mas há, sim, um racismo velado, um preconceito também. Porque se a gente vê um branco pobre, tem algum preconceito, mas se você vê um negro nessa condição, a coisa se complica um pouco mais para ele. Porque o branco, entre aspas, tem um know-how melhor. E aconteceu alguma coisa com ele. Ou como algumas pessoas eu ouvi dizer, o branco, um capial do interior de Santa Catarina, por exemplo, que trabalha na roça, ele vai ter um valor maior do que um preto paulistano, aí na cena da cidade, enfim, que esteja fazendo alguma coisa para ganhar algum trocado. Porque ele é preto, simples assim. Mas, como eu disse, ao longo dessas últimas 4, 5 décadas, as coisas têm se virado e muito mais depois da virada do ano, da virada do século. Para os anos 2000, a gente tem percebido que não só pela questão de geração, não só por pessoas jovens, né, mas principalmente porque as pessoas tomaram mais consciência do que elas são capazes. Já já voltamos. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal.
Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente com você, um candomblé total, um abraço a todos os amigos aí que nos acompanham. E só para liberar um pouco mais o meu HD, já vou lembrando para vocês sobre os nossos contatos. Meu e-mail, gislainevicente07, numeral, @gmail.com. Meu Instagram é gislaine.vicente9 e gislar96, numeral. Tenho aí meus 2 WhatsApps, 11 977547604 e 11 9 2006 1386. Além disso, o meu Facebook é Gislaine Araújo e embaixo na minha página tem Gislaine Vicente. No Facebook e também o Messenger, por ali vocês também podem falar comigo. Além disso, eu tenho uma outra página também, 2 outras páginas que a gente também coloca algumas coisas, que é Excesso Só de Alegria by Giza, que também tem o seu Instagram, e Toca do Vento, que aí vocês vão ver lá uma mulher de cabelos ao vento em tons de azul e amarelo, né? São ou da cor amarela e tons de azul. Uma mulher com cabelos ao vento. Então são todas as minhas páginas, vocês me acham por aí, nessas redes sociais, o YouTube também, e além disso tem o site aqui da Sensorial FM. Vocês olhando aí o Candomblé Total podem falar comigo, sugerir pautas, enfim, debates, discussões que a gente troca essas ideias, vamos dizer assim. E entrando exatamente no assunto de hoje, eu dizia que hoje é uma espécie de homenagem àqueles autores, pesquisadores, antropólogos e até babalaôs, né? Muitos babalaôs escrevem, como o seu Agenor Miranda Rocha, o próprio Pierre Verger, que virou Pierre Fatumbi Verger quando esteve na África, nas suas pesquisas. Mas a gente tem vários territórios pesquisados. Cuba, que também recebeu uma leva grande de pessoas da África, é um país também de negros, e em sua maioria, porque também há brancos lá, e eles têm também alguns pesquisadores, alguns historiadores e historiadoras, né, que são dedicados a essa cultura. Então, lá por 1930, escritores, cientistas sociais começaram esse registro mais sistemático de mitos, de histórias, de itãs, de orins, que são orações, de cantigas. Mas a gente data de 1930, mas na verdade foi da virada do século XIX para o século XX. Por quê? Você teve a abolição da escravatura em 1888. Quando chegou em 1988, nós tivemos 100 anos. Então, nesses 100 anos, na verdade, é a virada do século XIX para o século XX. Então, você vem nessa tocada desses primeiros 100 anos, porque, na verdade, esmiuça toda a história. Por quê? Na verdade, foram 300 anos de escravatura. Então, quando você chega em 1888, quando você vai para a virada do século XIX, né, de 1899 para o ano 1900, você tem a virada para o século XX. E a partir daí, naturalmente, os abolicionistas, é um nome difícil, abolicionistas, eles começam a registrar o que vem acontecendo dali por diante. Em 1900, a abolição da escravatura tinha apenas 12 anos, é isso? Então, nesses 1888, aliás, sim, eram 12 anos, né? Nessa virada do ano é uma coisa muito recente, 1900. Então seria do século XIX para o século XX, essa virada
nos anos 30 tem uma arrancada muito grande, né? A partir dos anos 30, de 1930 em diante, tem-se uma arrancada para se explicar o que aconteceu naqueles 300 anos de escravatura. O antropólogo que começa a vasculhar tudo isso é o Arthur Ramos, porque ele começa a esmiuçar a mitologia iorubá, que estava bem esquecida, estava perdida. Lá já em 1935 ele já publica o primeiro trabalho. Na sequência, o Roger Bastide, que é um outro francês, antropólogo, sociólogo, e ele vem para a Universidade de São Paulo, para a USP, e fica ali até 1974, mas entre 45 e 58, ele dá uma explanada geral do que acontece na Bahia, porque ele vai para lá nas décadas de 40 e 50 e começa a pesquisar toda a história, principalmente a iorubá. Então, Pierre Verger não é o único europeu e não é o único francês a se interessar pela história, principalmente do candomblé, que eles se interessam em função das danças, da estrutura que existe na religião. E eles começam a se aprofundar na religião dos orixás. Então, além do Brasil, como eu disse, Cuba também começa a publicar os seus artigos, teses. Então, por exemplo, um outro antropólogo ou sociólogo que se interessa pelos orixás na África é o Padre Baudin, que em 1884, vocês vejam bem que é antes da abolição da escravatura aqui no Brasil. 1884, 4 anos depois da abolição da escravatura, por intermédio da Princesa Isabel, enfim, daquela história toda. E o Coronel Ellis, em 1894, aí já mais à frente, começam uma contribuição em cima do que acontece na África, os mitos que vêm de lá. Isso são os primórdios dos estudos sobre os orixás. Já voltamos. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Alô, meus amigos, retornando com vocês, hoje um assunto muito interessante. Quem são as nossas fontes? Quem trouxe as histórias que hoje proliferam na rede social, em todas as redes, na verdade, em toda a internet? Porque as pessoas reproduzem, mas elas não sabem o trabalho que dá aquilo. O trabalho que uma pesquisa etnológica, uma pesquisa antropológica, sociológica, dá num trabalho fenomenal. E as pessoas acabam reproduzindo sem citar a fonte, muitas vezes. Uma foto vai sem crédito, uma matéria sem a assinatura do jornalista que fez aquilo profissionalmente. E do escritor, e principalmente dos pesquisadores. Então, o programa de hoje eu queria, talvez vocês nunca falem, eu nunca tenho ouvido falar, eu não ouvi falar desse, aquele outro, mas provavelmente vocês já viram alguma pesquisa deles. Então, no outro bloco, eu tinha falado de alguns. E essa lista, ela só cresce a partir dos anos 1930, conforme eu falei, 40. O Léo Frobenius, em 1949, fez uma pesquisa. William Bascom, em 1969, 1980, 1992. Em todos esses anos, ele publicou alguns trabalhos. O Geoffrey Parinder, em 1967, Harold Kurlander, em 1973, o André Abimbola,
esse em 1975, 76, e o Uli Bayer em 1980. Ele é um pesquisador muito contemporâneo. Ele falando da mitologia dos orixás na África, ele foi para a África para estudar. É contemporâneo de Pierre Verger, lá também no continente africano, e colheu muito material. Outros são cubanos, outros são africanos, e tem gente radicada nos Estados Unidos também. A Judith Glesson também tem um trabalho da década de 1990, especificamente sobre Inhaçã, Oiá, e um livro só sobre esse orixá, e é bastante interessante. Aqui no Brasil a gente tem muitos pesquisadores, tem editora dedicada só a isso, como a editora Palas, que tem aí, acho que desde 1975, se eu não me engano, publica muita coisa em relação a isso, mas não é a única. Temos muitas e muitas da Universidade Federal da Bahia, tem a editora Masa, que é de Belo Horizonte, tem muitas editoras. Eu mesma tenho uma biblioteca com várias editoras, e quando tem algum livro, algum exemplar que eu reputo assim importante, eu vou lá, compro. Às vezes a gente acha em sebo, mas muitas vezes eu compro livros novos das editoras. Às vezes não tem muito destaque, mas você procurando, você garimpando, quem é pesquisador, quem gosta do assunto, acha bastante coisa boa. E eu falava dos mestres em Cuba, né? E lá você tem a Lídia Cabreira, que é uma pesquisadora muito conhecida de quem acompanha essa literatura africana voltada às religiões. E a Lídia fez um trabalho sobre Iemanjá e Oxum que é muito interessante. Entre 1954 e 1974 tivemos trabalhos da Lídia, a Natália Arostegui, 1990, 94, Samuel Feijó, de 1986, o Rômulo Lachataneri, de 1940, 1992, 1995. Tem muitas coisas interessantes. E além não só dos mitos dos orixás, mas você tem muita coisa que se remete a Ifá. Então, assim, alguns autores também abrem isso. A França tem um papel muito grande, não só por Pierre Verger e por Roger Bastide, mas porque muitos africanos se radicaram na França, né, em função das muitas guerras. A imigração para a Europa é muito forte, e essa questão traz a etnologia para perto do Brasil via França. Então, e até porque também muitas nações africanas falam francês, então, que são oriundos das conquistas francesas, dos exploradores franceses. Então, muitos falam francês. Então, muita coisa se direcionou para o território francês, via autores, pesquisadores daquele país. Então, muita coisa ficou registrado lá. Aqui, a gente teve René Ribeiro, por exemplo, é um dos pioneiros no Recife, em Pernambuco, na verdade, porque ele pesquisou muitos terreiros de Candomblé e Xangô, né? Candomblé que lá eles chamam Xangô. Então, o Nina Rodrigues também, que é muito importante, foi o primeiro cientista brasileiro a se preocupar com a mitologia africana. O Arthur Ramos, como eu falei, foi pioneiro em 1935, depois em 40, 52, publicou algumas coisas. Agenor Miranda Rocha, que é um babalaô já no Rio de Janeiro, e ele conseguiu muita coisa.
até antes dos anos 30. Em 1928 ele já tinha algumas coisas aí registradas, até em manuscritos, né? Ele já tinha isso. Então envolveu a Casa Branca do Engenho Velho, a Chapéu Forjá, então ele é chamado professor Agenor. O próprio Reginaldo Prandi, que é um contemporâneo aí da USP, professor aposentado, mas um professor que tem muito conhecimento também nessa área. E aí você vem numa lista grande, eu anotei muita gente, né, das minhas pesquisas, então assim, tem ainda muita gente que se dedica a esse trabalho. Já voltamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, aqui com esse último bloco sobre os pesquisadores brasileiros ou não, mas que são pessoas que nós devemos ainda reverenciar em função da pesquisa que se tem tido até hoje. Tem se feito muita coisa. O Will Feuser e o José Mariano Carneiro da Cunha fizeram um trabalho que não é muito fácil de se encontrar, mas ele tem um título em inglês, chamado Dilogum, Brazilian Tales of Yoruba Divination Discovered in Bahia, by Pierre Verger, em 1982. Foi terminado esse trabalho. Então ele fala dos contos de Yorubá que foram descobertos na Bahia por Pierre Verger. Pierre Verger acabou falecendo em 1996, já com mais de 90 anos. Então, ele tem muita coisa, notas sobre o culto aos orixás e voduns, né? Ele depois traduziu isso em francês. Ele começou um trabalho em 1928 e foi traduzido em 1957. Júlio Braga também é um outro doutor, um outro que fez doutorado, defendeu isso também. Mestre Didi, tem Contos Negros da Bahia, de 1961, Contos de Nagô, de 1963, Contos Crioulos da Bahia, 1976, e Contos de Mestre Didi, que é de 1981. Então, o Júlio Braga sempre teve como fontes cadernos antigos. Então, ele tinha muito cuidado também nas anotações dele. Muita coisa se trouxe de algumas antigas Ialorixás, que elas traziam os seus cadernos anotados para poder fazer os seus rituais. Então, a gente tem muita participação das Mães de Santo, da Casa Branca do Engenho Velho, como eu disse antes, do Axé Pofonjá, Mãe Aninha, o Babi, né, Ana Eugênia dos Santos, que ela participou, muita propriedade, Mãe Senhora, né, Mãe Agripina de Souza, né, muitas delas participaram e trouxeram muito conhecimento para essas obras, que depois viraram obras literárias, que antes eram só escritas. Então, o próprio Júlio Braga é bisneto de santo, né? De Mãe Aninha, neto de santo de Mãe Senhora. Então, muita gente que a gente não pode esquecer, porque vai só se colocando à frente e sem
o devido crédito a essas pessoas que vieram antes e fizeram esse tapete, vamos dizer, para que a gente pudesse sentar e saborear essas histórias e aprender com elas. A Juana Elbain dos Santos, que também é socióloga, antropóloga, escritora, ela, em 1976, ela fez um trabalho, Os Nagô e a Morte, que saiu pela editora Vozes. Até hoje é um clássico que, nossa, não fala só de Exu, fala de Exu principalmente, mas você aprende muito, porque tem muita coisa interessante naquele livro. E é um livro que foi reimpresso muitas vezes. Ela que, se eu não me engano, era esposa do mestre Didi. Então ela tinha isso dentro de casa. Monique Algras é outra antropóloga que nos anos 80, 1983, 1989, trouxe muita coisa, estudou muito, fez, se eu não me engano, doutorado em cima disso. A Rita Laura Segato, em 1995, também fez outro trabalho, além de sacerdotes e sacerdotisas que já escreveram, como a já saudosa Mãe Estela de Azevedo Santos, a Mãe Estela, que era do Axé Pão Afonjá, e a Mãe Beata de Amanjá, que era do terreiro do Alaqueto e estava radicada na Baixada Fluminense. Elas também escreveram. A Mãe Beata fez Caroço de Dendê, se eu não me engano, e a Mãe Estela escreveu alguns livros, não foram poucos, que ela fez. O Armando Valado, que é um sacerdote do Departamento de Sociologia da USP, também escreveu muita coisa. E tem uma lista muito grande, até da Mãe Sandra Medeiros Epega, que já é falecida, a Rita de Castro do Amaral, que é uma pesquisadora de muita propriedade, e muita gente, como o Carlos Eugênio Marcondes de Moura, também é outro antropólogo, pesquisador dessa área, tem muitos livros dentro desse contexto. E se você for procurar, tem gente mais nova. Eu mesma sou uma pesquisadora que tem alguns trabalhos, porém ainda não publiquei nenhum livro ainda, até porque existe uma outra situação. Não é fácil você conseguir pessoas ou entidades ou editoras que banquem esse tipo de coisa. Precisa ter muito desprendimento e querer muito que a pesquisa nessa área africana, com esse viés africanista, vá para frente. Precisa ter esse desprendimento. E, grosso modo, muitas editoras não têm esse desprendimento. Eu mesma fiz alguns pedidos, até de editoras aqui que eu citei, e nunca obtive uma resposta. Tenho o maior respeito, mas nunca me deram um retorno. Eu sei que tudo há um custo, a gente vive um momento, ainda mais agora, no momento de pandemia, mas eu acho que todo saber é bem-vindo. Então eu acho que pelo menos você tem que dar uma chance para novos autores, para que a coisa ande, para frente, assim como os primórdios, como os primeiros tiveram chance, a gente tem que dar chance para quem quer continuar essa história. Mas isso a gente continua no outro programa. Eu vou ficando por aqui agradecendo a presença e a companhia de vocês. Um abraço e até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.